Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios, episódio número 60 e finalmente a terceira e última parte do bate-papo com César Tauri, onde nós já falamos nos dois últimos episódios, primeiro sobre o aspecto da inteligência artificial no mundo de negócios. Na semana passada nós falamos muito sobre a inteligência emocional artificial, ou seja, a capacidade que nós já temos com os dispositivos, os wearables, os bracelets, tudo aquilo que monitora as nossas condições físicas, de como a gente consegue traduzir isso para aspectos emocionais e não só quais as potenciais benesses que a gente pode obter, mas a gente flertou bastante com o aspecto ético. E foi com esse aspecto ético que a gente encerrou nosso bate-papo da semana passada e da onde a gente recomeça esta semana. Mas antes eu quero mais uma vez falar sobre o nosso parceiro Beer or Coffee, onde, numa pesquisa realizada pela OnLabs, trouxe dados interessantes sobre as expectativas de um cenário pós-pandemia. 81% dos entrevistados acredita que os seus empregadores continuarão oferecendo possibilidade de trabalhar remoto. 59% dessas pessoas afirmaram também ter preferência por empresas remotas. E o grande desafio que a gente faz é, será que essa também não é a demanda, a necessidade, os anseios dos trabalhadores aí da sua empresa? Nós já falamos do Beer or Coffee por aqui, empresa parceira do nosso podcast, mas para quem ainda não conhece, é um marketplace de coworking, que te ajuda a disponibilizar locais com a infraestrutura adequada e garantir flexibilidade para o seu time. A promoção continua. Os ouvintes do Facility Management Sem Mistérios terão um link exclusivo para garantir uma diária grátis e testar espaços de coworking aí próximo da sua casa, do seu médico, da academia, da escola dos seus filhos, onde for mais conveniente para você testar o modelo de trabalho remoto. Basta acessar www.beerorcoffee.com/r/sem mistério. O link está aqui na descrição, que não é sorteio, você se inscrevendo, você já ganhou a diária grátis. Então, muito bem, vamos seguir com a terceira e última parte do nosso bate-papo com César Taurion. Acompanhe aí. O link tanto para o artigo o que o César comenta está na descrição desse podcast, como também o artigo original vai estar aqui acessível para vocês. E aí, César, deixa eu fazer mais uma provocação. Também voltando quase uma década no tempo, eu me lembro das primeiras discussões sobre nós seremos vigiados. As empresas, né, o império do mal vai saber exatamente tudo que você faz a qualquer momento. E eu me lembro que numa das palestras que eu estava participando de uma mesa redonda a respeito disso, até então era uníssona a opinião de que não, isso é um absurdo, tem que regular dados. Eu levantei a mão e falei, tá, bacana, mas quantos aqui fizeram um check-in? Na época estava na moda, né, fazer o check-in dos lugares onde você estava. Quantos daqui fizeram um check-in no lugar onde você estava? E pelo menos 40% da audiência levantou a mão. Então eu disse, vocês já estão informando isso numa plataforma e vocês não eram obrigados a isso. Não era uma condição sine qua non para estar participando desse fórum, fazer o tal check-in na tal plataforma que nós mesmos estamos, aspas, condenando e com essa preocupação de que, puxa, seremos vigiados. Onde eu quero chegar para construir a minha provocação para você? O tempo e as tecnologias e todas as facilidades que elas nos proporcionam, elas nos induziram a sermos vigiados. Então eles sabem exatamente a hora que a gente acorda, porque a primeira coisa que a gente faz é abrir o aplicativo tal. A gente sabe exatamente os nossos itinerários, porque a gente está usando um outro aplicativo de caminhamento. A gente sabe que horas que a gente come, porque a gente colocou a foto. Ou seja, o mundo nos levou, e a facilidade de acesso às tecnologias, elas tem um apelo positivo tão bacana que, sem fazer grandes esforços, a gente já declara a nossa vida o tempo todo. A minha provocação para você é, eu tenho poucas dúvidas de que os wearables, de que os dispositivos para medir tudo isso que a gente está falando, ele no longo prazo ele vai trazer facilidades para nós, principalmente quando você olha para o aspecto de saúde. Qual é o risco da gente também ser induzido através dos apelos, das facilidades, de outras potenciais benesses, da gente, sem ninguém pedir, já fornecer todos esses dados de mão beijada? Como é que funciona isso? Nós fornecemos naturalmente, né, pela troca de facilidades. Então, eu gosto de usar o Uber, eu não tenho nem carro mais, então eu uso o Uber.
Eu moro aqui no Rio de Janeiro, Ipanema, ando muito a pé, eventualmente o metrô, e o restante das vezes que eu preciso ir para um local mais distante, chamo Uber. Então, para que carro? Né? Não preciso do carro. Abandonei esse ativo que realmente se dava prejuízo. O Uber sabe dos meus caminhos, né? Ele sabe o caminho, acompanha, monitora, até por questão de segurança. Eu posso compartilhar esse trajeto com uma pessoa. Quando minha mulher pega o Uber, ela compartilha comigo, eu já sei que ela está chegando. Aí manda mensagem, tudo bem, beleza? Então, naturalmente, complementando o que você falou, a gente já faz isso. A gente troca informações nossas pelas facilidades que aquela plataforma, aquela tecnologia oferece. Aí, quando você junta tudo isso, você tem um quadro completo, né? Eu falei, se colocar um dispositivo no seu cérebro, mais completo ainda, aí já tem 100%. Portanto, é importante que a gente tenha eu não gosto muito de regulação no sentido de burocratizar, não poder isso, não poder aquilo, mas que direcione-nos aos valores éticos da coisa. Quer dizer, evite que essas informações sejam usadas para coisas que você não autorize a usar. Uma coisa é quando eu digo, olha, eu gostaria que me monitorasse ou conhecesse meus hábitos de vídeo para mostrar vídeos que eu acho interessantes. Tem um lado bom, que me dá menos trabalho, porque ele me indica isso, do que eu ficar pesquisando. Tem um lado ruim, que talvez ele só me indique isso. E aí eu não sei se vou gostar de outros tipos de vídeos, porque eu não tenho oportunidade de ver. Porque eles são tão interessantes que eu acabo criando e consolidando, reforçando a minha própria bolha. Essa é uma questão. E a outra é quando essas informações são passadas para uma outra empresa com a qual eu não tenho a mínima ideia, que diz, se ele gosta de vídeos de praia, de aventura, então, de repente, ele gosta de turismo, de fazer trilha, aí vem uma empresa de turismo oferecendo um pacote de trilha. Você acha legal, ótimo, eu gosto de trilha. Como é que será que eles descobriram? Porque meus vídeos foram de trilha, foram de aventuras. E aí, de repente, já que você gosta de trilha, vem aqui a loja que oferece sapatos de trilha. E eles dizem, que legal, como é que eles sabem disso? Então, vai passando de um lado para o outro, você acha interessante, é legal, mas a gente nunca para pensar realmente, e aí? O que mais ele pode fazer em cima disso? Se ficar só nesses aspectos positivos, fantástico. E aí eu não tenho que me preocupar com essas coisas, elas estão vindo para mim. Mas, por outro lado, se for usado de forma inadequada, talvez possa usar isso me induzindo a comprar coisas que eu não preciso. Mas como? O sistema sabe que eu gosto daquilo, embora não esteja precisando, mas é tão atrativo que me oferece algo. E eu acabo sendo induzido a isso. Então, e aí, pode falar. Aí é por isso que essas questões éticas elas têm que ser muito bem debatidas. E, novamente, desde que eu falei antes, a gente não vê essas discussões nos cursos, seja de graduação, mestrado, de inteligência artificial. Você pega o conjunto de papers, estudos sobre isso, uma comunidade muito pequena que discute a questão da ética. O cara vai direto ali na aplicabilidade. Legal, resultados práticos, mas a gente tem que olhar também esse aspecto. A ética sendo aplicada a modelos de machine learning é fundamental no meu entendimento. E curioso isso que você acabou de pegar, como eu também tenho sempre um pé atrás com questões de regulação excessiva, porque eu sempre pergunto quem regula o regulador e quais são os interesses por trás, mas para a gente ver como isso até a regulação pode ser potencialmente danosa. Eu já abordei aqui num outro programa sobre as novas práticas que simplesmente viram um tsunami no mundo corporativo, que são as tais autorizações em função da LGPD. E eu me lembro que semanas após o prazo limite da virada, porque a virada era para ter acontecido no ano passado ou retrasado, mas o limite de penalidades, eu fui fazer um exame médico e assinei os documentos de praxe. De repente a pessoa olha, só um minutinho, eu vou imprimir aqui mais um termo para você assinar. Eram 3 páginas para mim. Eu falei, o que é isto? É para você assinar, é para da LGPD. Aí eu falei, se eu não assinar isso? Se você não assinar, você não faz o exame.
E você percebe cada vez mais que se você não clicar em aceitar, você não lê o portal, você não acessa o seu aplicativo do banco, do metrô, ou seja, eu começo a ficar com dúvida se a regulação melhorou ou piorou, porque antes eu contava com o bom senso da utilização daquele dado e eu me sentia protegido do tipo, se eu pegar um desvio eu vou ter como coibir ou tentar buscar algum tipo de reparação. Hoje eu acho que ficou pior, porque eu sou forçado, entre aspas, a assinar uma coisa que de verdade ninguém lê o que está lá dentro. E talvez eu esteja dando um consentimento explícito de uma forma que antes eu não dava. Então eu fiquei mais preocupado agora. Exatamente. E a regulação, eu concordo com você, quer dizer, o foco tem que ser nos aspectos éticos. A regulação tem que ser abrangente para não inibir a inovação, porque eu não posso regular algo que não existe. Então, sem inovação, não posso regular. E também não posso regular, depois que ela existe, a sua evolução. Porque você começa e vai evoluindo, os hábitos vão mudando, a tecnologia e os hábitos da sociedade estão interligados, né? Uma tecnologia muda os hábitos da sociedade, o smartphone permitiu fazer muita coisa que não fazia antes, e, por sua vez, esses hábitos sendo modificados, impulsiona a evolução da tecnologia para colocar mais e mais funcionalidades. É uma relação circular intensa. A regulação não pode cortar esses elos, atrapalha a evolução da própria sociedade. Por outro lado, os aspectos éticos têm que ser observados. E esse talvez seja o grande desafio, porque contar com regulação, em tese, você não tem fraude bancária, você não tem crime, você não tem uma série de coisas, porque é proibido. E daí? Desde quando a regulação impediu a criminalidade? Então, não é a regulação que resolve. A regulação ela tem que ser baseada, fala regulação, na forma, na falta de outra palavra, mas muito mais nos conceitos éticos que garantam que eu não estou fazendo algo que eticamente não deveria ser feito. Essa, acho que é o caminho que a gente tem que ter. Sensacional, César. Para a gente começar a encaminhar para o final, então a gente falou sobre muita coisa da base de inteligência artificial, a gente abordou essa questão dos dilemas éticos e dos copos potencialmente cheios e potencialmente vazios, da gente avançar nessa questão de inteligência, mas também pegando os aspectos individuais, os aspectos da pessoa, de sentimentos, de aspectos físicos. Tendências. Para onde você vê a gente caminhando daqui para frente em termos de próximos passos do que a tecnologia e as predições e as inteligências podem trazer? Eu vejo diversos artigos seus, por exemplo, falando sobre o metaverso. Para onde você acha que vai ser o foco dos estudos e os focos das aplicações aí para os próximos anos? Bom, indiscutivelmente, né, quando a gente fala em tendências, eu não gosto de me posicionar assim, a tendência do ano que vem, tendência do outro ano, porque dá a impressão que uma tecnologia é uma moda, né, fashion. A cor do ano é roxa, a cor lilás. A tecnologia não é uma coisa assim. A tecnologia ela evolui, primeiro, numa fase muito emocional. Quando ela aparece, aquela entusiasmo. Oba, que legal, esse negócio vai resolver todos os problemas do mundo. Aí você tem aquela... todo mundo falando, entra aquele quase que um efeito manada. Se você não falar da tecnologia, você não se posicionar, você está obsoleto. Então, todo mundo vai na mesma direção, de uma forma, assim, muitas vezes irracional. Aí você, depois, tem uma fase de frustração. Não que a tecnologia seja ruim, ela está num processo de evolução, talvez esteja num estado imaturo, mas você criou expectativas ambiciosas demais, superestimou o potencial dela. Posteriormente, entra na fase da racionalidade, onde ela está, o que ela pode fazer, quais são os maiores desafios que eu tenho que enfrentar, como é que eu consigo contorná-los, e assim vai. Aí a tecnologia vai evoluir. Então, a gente tem essa variação. Primeiro, uma curva que é uma forma de sino, onde tem emoção. Sou super entusiasmado, depois eu estou super puto da vida com a tecnologia. E depois uma curva em S, que realmente é a adoção madura, racional. Então, quando a gente fala em tendência de curto prazo, há um lado muito emocional do hype, do exagero, e eu fico sempre um pé atrás disso, não seguir o efeito manada. Eu procuro olhar, espera aí, legal, vamos olhar essa tecnologia, mas o que está por trás disso?
Qual o nível de maturidade? Ainda está fraco, não quer dizer que não vai evoluir. Quais são os riscos? É importante olhar isso. É um copo meio vazio, um copo meio cheio. E aí eu vejo que, se a gente junta tudo isso, algumas coisas estão muito claras. Para não falar em metaverso, etc., etc., mas vamos falar, primeiro, a digitalização da sociedade cada vez mais se torna, digamos, o grande padrão, grande tendência. Né? A sociedade está se tornando cada vez mais digital. Nós vemos a evolução da capacidade computacional, nós vemos a evolução da capacidade de transmissão de dados, comunicação, agora 5G está entrando. Então, isso faz com que eu veja a miniaturização dos dispositivos, eu começo a colocar sensores em tudo quanto é lugar, de torradeira a um veículo. Então, o mundo está mais digital, transmitindo mais informações e permitindo que eu saiba mais sobre tudo a todo momento. Essa, eu acho que é a grande tendência. Isso vai fazer com que hajam mudanças significativas nos aspectos geopolíticos, nos aspectos de relação de trabalho e assim por diante. Se você está hoje, por exemplo, como nós estamos aqui fazendo um podcast, há 20 anos atrás isso era algo inimaginável. A gente trabalhar em casa, a gente fazer reuniões usando tecnologias ou 2D, ou futuramente 3G, ou metaverso, que seja. Há 20 anos atrás, espera, esse negócio aí é meio loucura. Em 95, 96, eu me lembro, até uso numa apresentação um artigo que saiu numa publicação de tecnologia, onde um analista, na época, 1995, ele falava que esse negócio da internet trouxe um treco aí que dificilmente vai decolar. Era muito lenta, linha de escada. Não tinha, os browsers estavam começando, a www estava começando. Não tinha iPhone, não tinha nada disso, não tinha Google. A Amazon era uma lojinha virtual de livros, com o objetivo de ser a maior livraria do mundo. Era muito, muito restrita, muito primitiva. Não decola. E hoje, a gente não vive sem isso. Na verdade, nós passamos a pandemia, em grande parte, porque o mundo digital nos permitiu fazer muitas coisas que antes a gente não conseguia. A gente conseguia trabalhar. A gente conseguia fazer transferência eletrônica. A gente conseguia, de alguma forma, fazer pedidos de alimentos e assim por diante. Então, há 20, 25 anos, se fosse há 20, 25 anos atrás, esquece. Não teria. Isso era impossível. Isso seria absolutamente impossível. Então, essa é a grande tendência. O mundo cada vez mais digital. Então, nós estamos saindo de uma sociedade industrial para uma sociedade digital. Isso vai mudar muita coisa. Vai mudar, por exemplo, as profissões. As profissões vão ter muitas tarefas feitas por máquinas. Quando eu falo máquinas, pode ser software também. Toda tarefa que eu faço, seja um engenheiro, um arquiteto, um médico, tem tarefas repetitivas, robotizadas. O médico tem tarefas repetitivas, robotizadas, que a máquina vai fazer. Não é o sistema substituindo o médico, mas é amplificando o médico, tirando dele as tarefas robotizadas, deixando tempo para ele ser mais humano, a medicina ser mais humana, a engenharia ser mais criativa e não ficar fazendo coisas repetitivas. E isso vai se repetir em todas as profissões. Isso significa que eu tenho que ser formado com uma visão mais generalista, talvez, e com uma visão muito mais de enfoque na criatividade e não na repetitividade. E que hoje o nosso sistema educacional é formado para você ser repetitivo. Você aprende disciplinas da mesma maneira que uma... Se você olhar, só para dar um exemplo, o modelo educacional que nós temos hoje é o modelo da sociedade industrial. Como é que uma indústria funciona? Entra a matéria-prima no campo, aí você tem uma linha de produção, onde cada etapa está bem definida, faz uma atividade, uma tarefa bem definida. Caso alguma das peças não seja bem feita, sai, vai para o início, né? A refuo, que é derretido no metal e retorna ao início. Depois sai para um teste final, vai para distribuição, venda e assim por diante. Olha a educação. Pega a matéria-prima, crianças, cérebro aberto. Aí você começa a castrar todo o pensamento, colocar num modelo educacional. Todo mundo da mesma idade aprendendo as mesmas coisas. Depois vai fazer o primeiro grau, depois o segundo grau, depois uma faculdade, e sai especializado em pessoa
do direito penal, eu sou médico ortopedista de joelho, extremamente restrito. Quando é que está a criatividade nisso? Não tem. Você é limitado. Quer dizer, você está modelando no sistema educacional a sociedade industrial. Uma sociedade digital, a ênfase tem que ser na criatividade, porque as tarefas repetitivas, robotizáveis, as máquinas vão fazer muito melhor que a gente. Reconhece a imagem de câncer melhor que o ser humano, mas não entende. O entendimento, eu que vou fazer como humano. Mas a máquina reconhece. Então, deixa a máquina reconhecer imagens e eu vou tratar a imagem. Mas não vou perder tempo olhando a imagem para reconhecer alguma coisa. Isso pode ser em qualquer outra atividade. Então, eu acho que a grande mudança, na minha percepção, é como a sociedade vai se transformar. Eu não tenho o mapa dessa transformação. Quisera eu ter, não tenho. Eu acho que nós vamos construindo essas mudanças. Mas, para mim, está claro que esse futuro é diferente do de hoje, muito diferente, em todos esses aspectos. Então, essa é a grande tendência que eu vejo, de transformação da sociedade para uma sociedade digital, não mais industrial. Sensacional, César. Que delícia de bate-papo. A gente tem temas aqui para ficar horas e a gente já avançou da hora conversando, mas a gente tem certamente abordaremos novas oportunidades e novos temas para a gente discutir aqui no nosso podcast. Último comentário, César, se você pudesse dar uma dica, eu sei que o pessoal não gosta muito de responder essa pergunta da dica de ouro, mas se alguém quiser flertar um pouco mais com o ambiente da inteligência artificial, seja em termos de aprendizado, seja em termos de tecnologia, se você pudesse dar uma dica e falar, olha, vai por aqui, ou estuda isso, ou aprende mais sobre isso, o que você daria? Que dica final você daria para quem está nos ouvindo? Está interessado pelo tema que nós falamos, mas ainda está tateando sobre que direção tomar? Essa é uma pergunta muito recorrente. Me fazem muito no LinkedIn, né? Porque estou muito envolvido nisso. E eu falo, olha, trabalhar com inteligência artificial é como você trabalhar com TI. Tem um espectro de atividade muito grande. Você pode ser desenvolvedor, até ser um administrador de sistemas na área de TI, né? Ou ser um executivo de tecnologia. Inteligência artificial também, você tem um espectro de aplicação e de atividades muito grande. Acho que a primeira coisa, obviamente, é entender o que é, né? E depois ver se quer seguir um caminho mais eu sou um executivo que quero ter uma compreensão melhor do que é inteligência artificial, ser fluente digital. Ser fluente não é escrever código de programação, mas é entender a potencialidade, restrições, benefícios e riscos de aplicação da tecnologia e da não aplicação. Se eu não fizer, tem algum risco para a empresa? E se eu fizer, o que eu ganho? Quais são os riscos que eu tenho? Acho que é o caminho que eu acredito que a maioria que está aqui ouvindo vai se interessar. E tem alguns que vão chegar a dizer, não, eu quero começar a entrar a fundo nisso. Então, o primeiro passo é entender um pouco mais de inteligência artificial. Tem muito livro para isso. Eu escrevi um post, porque eu li muitos livros, e esse post era os 35 livros que eu recomendo. Está no LinkedIn. Se der uma busca no Google, 35 livros, Taurion, vai acabar achando. Saiu publicar também em alguns sites, onde tem uma relação de 35 livros por temas, desde voltados ao público executivo para ter noção da aplicação e das necessidades do que compreender, do que é necessário compreender para realmente aplicar e tomar decisão de aplicação, até você quer entrar em coisas mais aprofundadas, visão computacional, processamento de linguagem natural e assim por diante. E também aborda questões de ética e privacidade. Então, tem um espectro bastante grande nessa bibliografia recomendada, e com a busca no Google você acha isso facilmente. O link para esse artigo com os 35 obras já está aqui na descrição desse podcast. O César, e quem segui-lo no LinkedIn não vai se arrepender, o César é um grande influenciador, tem mais de 50 mil seguidores e uma produção de conteúdo gigantesca, enorme. César, agradeço demais a sua participação aqui no nosso podcast. Para vocês que estão nos ouvindo, não se esqueça de curtir, compartilhar o conteúdo desta série de programas. Se você está pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, ligar o sininho de alerta e fique atento que semana que vem tem mais Facility Management sem mistérios para vocês. Um grande abraço e até a próxima.